Olá, amigos da TV Rumo Canal 5, muito boa noite. Eu sou o Onofre Júnior e estamos começando por aqui mais um programa Ponto de Vista neste domingo, dia 17 de julho de 2011. Conforme o anunciado durante a semana, o assunto do programa de hoje, né, é a mensagem do Executivo Municipal que dispõe sobre os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Cuiabá e cria também a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e dá outras providências. Esse dá outras providências é pior, né, do que o anterior, que eu já disse aqui. E para discutirmos esse assunto, nós convidamos aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, o Sintaesa, que é o nosso amigo Ideueno Fernandes de Souza. Presidente, muito boa noite, prazer ter aqui com a gente. Boa noite, Onofre, boa noite a todos que estão assistindo. Conosco também a presença do único vereador, né, presente em plenário, que votou de forma contrária à aprovação dessa mensagem, aprovação ocorrida na semana passada, o vereador e líder do PMDB na Câmara de Cuiabá, Domingos Sávio. Boa noite, vereador, prazer ter aqui. Boa noite, Onofre, boa noite, Ideueno, presidente do Sindicato dos Servidores da SANECAP e a todos que nos assistem. Começar com o vereador Domingos Sávio, que já está na Câmara já pelo segundo mandato, né? Terceiro mandato. E há muito que se vem discutindo essa possibilidade da liberalização de uma concessão ou privatização da nossa empresa, nossa companhia de saneamento, de água e esgoto, a SANECAP. Isso foi discutido no governo Wilson Santos, tanto no primeiro como no segundo mandato com um pouco mais de ênfase, mas até então a coisa não tinha andado. E agora, repetidamente, a Câmara aprova essa mensagem. Isso lhe causou alguma estranheza? O senhor achou que, de repente, a coisa foi meio a toque de caixas, como tem dita a imprensa? E alguns vereadores, principalmente aqueles 14 que aprovaram essa mensagem, argumentam que não foi intempestiva, que não foi na surdina, que não foi na calada da noite, que foi amplamente discutido. Eu, por exemplo, não fiquei sabendo de nenhuma audiência pública para se discutir esse assunto. Me corrija se eu estiver errado. Ou eles estão corretos, vereadores. O assunto foi discutido e foi discutido ao ponto de se aprovar essa mensagem na semana passada. Bom, Onofre, primeiro você já colocou aí alguns itens importantes. Dizer que desde 2006 que nós encampamos aí uma luta contra a concessão da SANECAP ainda com o prefeito Wilson Santos, onde nós lançamos uma campanha em Cuiabá, onde nós dizíamos água é vida e vida não se vende. Colocamos outdoors na cidade, panfletos, enfim, lançamos uma grande campanha contra a concessão da SANECAP. E, obviamente, nós estávamos aí esperando uma possível mensagem do Executivo, uma possível discussão do Executivo em se tratando da concessão da companhia de saneamento. Mas, obviamente, nós somos pegos aí de surpresa, onde na data que se colocou, que a Prefeitura convocou a sociedade civil organizada, a população de Cuiabá, para estar discutindo um plano municipal de saneamento básico, nós somos aí pegos de surpresa que nessa mesma data, onde estávamos no plenarinho da Câmara Municipal de Cuiabá, discutindo o Plano Municipal de Saneamento Básico, automaticamente a Câmara retomou a sua sessão de quinta-feira, que é a Câmara tem sessão às terças e quintas-feiras. Na quinta-feira a Câmara retornou à sessão e, obviamente, fomos pegos aí de surpresa com essa mensagem, criando uma agência reguladora, né? E dando amplos poderes aí a essa agência reguladora e, consequentemente, liberando assim para uma concessão da Companhia de Saneamento de Cuiabá. Consequentemente, nós fomos aí com certeza pegos aí de surpresa, não só o vereador Domingos Sávio, mas toda a sociedade cuiabana. Bom, mas me diga uma coisa, não havia acontecido outras audiências públicas anteriores a essa? Foi a primeira audiência pública para discutir esse assunto? Para se discutir a concessão da SANECAP, foi a primeira audiência pública. Dizer que nós sempre cobrávamos aí
desde o começo, há muitos meses atrás, nós cobrávamos aí uma discussão com relação a essa possível concessão da Companhia de Saneamento da Capital. E aí, infelizmente, na data da primeira audiência pública, onde se tratava do Plano Municipal de Saneamento Básico, nós fomos aí pegos de surpresa, e aí nessa mesma data onde se realizava no plenarinho da Câmara Municipal uma audiência pública para tratar de um assunto importante, que é um decreto-lei do governo federal, onde obriga os municípios de Cuiabá a apresentar à sociedade o Plano Municipal de Saneamento Básico, nós fomos aí pegos de surpresa, onde no mesmo horário em que se estava discutindo o Plano Municipal de Saneamento Básico, estava acontecendo a votação da concessão da Companhia de Saneamento da Capital. Na verdade, a discussão daquele dia não era nem questão de concessão ou não, era uma questão do Plano Municipal de Saneamento, as metas para o município, de que forma seria executado o saneamento no município, em que prazo, quanto custaria, uma espécie de um diagnóstico do saneamento aqui em Cuiabá. Eu acho que nós temos as imagens ali, eu vou pedir à produção do programa para tentar buscar aí no arquivo, do momento, né, em que os vereadores estavam ali, a população, principalmente os funcionários da Sanecap, foram até a Câmara, houve uma confusão, até uma certa agressão, que nós não concordamos, mas que no regime democrático às vezes as coisas extrapolam, né, aquilo que se espera, e onde alguns vereadores argumentavam. Por exemplo, um dos argumentos que nós ouvimos por parte do vereador Everton Popp, por exemplo, é de que nada disso, não estavam ali fazendo a privatização e nem estavam fazendo concessão da Sanecap, mas estava criando a agência reguladora. A mensagem, na verdade, é essa, a criação da agência reguladora, e uma vez criada a agência reguladora, essa agência tem amplos poderes para, aí sim, abrir uma licitação para a concessão ou até mesmo a privatização do serviço de água e esgoto da capital. É isso, vereador? Olha, uma das coisas que nós questionamos muito, Onofre, é com relação ao artigo 3º dessa mensagem que foi aprovada pela Câmara Municipal de Cuiabá. Eu vou ser bem claro com relação a isso, eu vou ler o artigo 3º. O artigo 3º diz o seguinte: o município de Cuiabá poderá explorar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário mediante a sua concessão, nos termos da Lei Federal número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a qual deverá ser precedida de licitação pública. Então, o artigo 3º dessa mensagem é clara, que eles criaram uma agência e eles dão amplos poderes para essa agência gerir todo o serviço público de abastecimento de água no município de Cuiabá. Da maneira que era bem entender. Correto. E uma das coisas que nós questionamos, inclusive, foi que nem os diretores dessa agência reguladora do serviço de água que eles criaram podem ser sabatinados pela Câmara Municipal de Cuiabá. Ah, é? Ou seja, a Câmara simplesmente ela dá um cheque em branco para o Executivo fazer o que bem entender com relação ao saneamento básico. Mas olha, muita gente ligando aqui, participando, e o que nós conseguimos perceber até agora com as participações aqui é a seguinte: às vezes isso trata-se até de uma estratégia do poder público. Sucatear para privatizar. Porque daí justifica a privatização. Isso era uma receita, igual a receita de bolo no passado. Olha, vamos pegar uma empresa pública, vamos sucateá-la ao máximo, e aí a população não, é claro, não fica contente com os serviços, e aí fica muito mais fácil para a gente privatizar. A Sanecap até hoje não foi privatizada pela ação de alguns vereadores, mas principalmente por alguns diretores que passaram pela empresa. O Ideueno pode me corroborar ou me corrigir se eu estiver enganado aqui, Ideueno. Você que vive, né, internamente na empresa. Doutora Eliana Rondon, por exemplo, foi, na minha opinião, uma das pessoas que mais trabalhou pela não privatização e não concessão dessa empresa, tentando saneá-la realmente. Você concorda, não? Concordo. A doutora Eliana ela deu um norte na companhia, né? Ela conseguiu dar um rumo na empresa, ela trouxe motivação, ela trouxe uma estratégia de negócio, ela tem conhecimento, ela fica à vontade naquela função lá, porque ela é doutora em saneamento, né? A Maria Aparecida Costa, por exemplo, que é moradora do bairro Centro América,
onde existe um problema crônico, que eu conheço pessoalmente, de falta de água, Centro América chega a ficar 10, 15 dias sem água, isso em período de cheia. Na seca, então, às vezes é um mês. E ela perguntou, olha, meu bairro não tem água. Gostaria de saber se essa mudança vai resolver o nosso problema aqui do bairro. Ou seja, chega um ponto que o cidadão não quer mais saber se é público, se é privado, ele quer ter o serviço na casa dele, vereador. Eu não tenho dúvida disso, Onofre. Eu acho que a população tem e merece ter a água na sua casa, na sua residência. Você hoje fica sem luz, tranquilamente, fica até sem um transporte coletivo, mas sem água não tem condições de ficar. O que eu queria dizer de uma questão aí muito importante com relação ao saneamento básico, que nós estamos esquecendo nessa discussão, é de dizer que tem 240 milhões de reais na Caixa Econômica Federal com relação ao PAC 1. Cuiabá foi a primeira capital a receber recursos do PAC com relação ao saneamento básico. Não gastaram nada até agora? E aí teve aqueles erros todos lá no processo licitatório que desencadeou a Operação Passenas, onde várias pessoas aí ligadas ao Executivo Municipal foram inclusive presos. Tá? E com o Estado assumindo esse PAC, nós tínhamos aí grandes possibilidades de recebermos aí esses investimentos com relação ao saneamento básico. Nós teríamos condições de passar de 66% de esgoto tratado para praticamente 100% do esgoto tratado. O problema é um problema de recursos. Se o governo federal está colocando recurso aqui, basta administrar esses recursos do governo federal. Agora, obviamente, a iniciativa privada assumindo tudo isso, tem grandes possibilidades desses problemas serem resolvidos, mas a população vai pagar um preço muito alto por isso. Eu queria fazer uma participação nessas perguntas, porque os moradores que estão perguntando se terão seus problemas resolvidos, mas é justamente essa pergunta, essa resposta que a gente estava buscando quando estava sendo apresentado o Plano Municipal de Saneamento. Aquela audiência pública que foi chamada, onde nós fomos emboscados para que fosse feita a aprovação da lei. Foi uma emboscada. Nós fomos atraídos até aquele local para que fosse feita uma votação em outro local, para desviar a atenção do público, da população, das pessoas interessadas. Então, eu queria responder para essas pessoas que estão perguntando se o problema do bairro vai ser resolvido. Era nessa audiência que estavam os representantes da comunidade discutindo justamente as ações que seriam tomadas dentro da cidade. Então, exigiu-se mais detalhes desse plano, que fosse colocado mais detalhes no plano e apresentado melhor à população. O Clementino, lá do Osmar Cabral, vereador, ele faz um questionamento aqui a Vossa Excelência. Ele diz, olha, participei da audiência pública na Câmara e o vereador Domingos Salles estava lá conosco. E logo, ele deixou a audiência e entrou no plenário. Gostaria de saber do vereador por que ele não informou para quem estava na audiência o que estava acontecendo lá em plenário. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Clementino por essa oportunidade de poder estar esclarecendo tudo isso. Muito obrigado, Clementino. Dizer, Clementino, que em nenhum momento eu sabia de qualquer votação que fosse acontecer naquele dia na sessão plenária na Câmara Municipal de Cuiabá. Um parêntese, por favor. Sim. Não é obrigação da mesa diretora informar aos vereadores quais são os projetos que serão discutidos naquela sessão? Correto. É justamente por isso. Eu não sabia do que se tratava as mensagens do Executivo. A mesa diretora não informou? Não. Para mim, ela não informou que se tratava de uma mensagem tão importante quanto essa. Agora eu quero dizer, tanto é, Clementino, que 3 vereadores, no momento da votação, estavam lá na audiência pública. Eu, como percebi que a qualquer momento poderiam entrar alguns projetos em pauta, naquela sessão eu ficava audiência pública, plenário da Câmara, audiência pública, até o momento que eu percebi que os vereadores retornaram aí à sessão, e a sessão foi retomada automaticamente, e eu estava lá naquele momento e já comecei a participar daquela sessão na quinta-feira. O Rubens de Cáceres diz o seguinte, Onofre, na minha opinião, é que esse problema de água é geral. Aqui em Cáceres, é uma empresa de várzea grande que faz serviço de saneamento e esgotamento sanitário. Só que não funciona também, viu? E é bem caro. A opinião do Rubens aqui. Ou seja, isso aqui, gente, é uma opinião importante, porque é uma das poucas cidades que eu conheço de Mato Grosso que já foi privatizado o serviço de água e esgoto. E lá também a coisa não funciona.
Muito obrigado pela sua participação. Bom, minha amiga Sandra, lá do Santo Inês, pediu, e nós vamos mostrar agora, então, porque a gente tem que mostrar aqui sem criticar. Quem vai julgar essa turma aí que votou a favor da criação da agência, que vai ter poderes para dar a concessão ou privatizar a Sanecap, a história é que vai cobrar. Só o tempo poderá dizer. E chegou mais uma informação aqui, séria também. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver quem que é que me mandou aqui, me informando que no mesmo horário em que estava acontecendo a audiência pública e a sessão, né, que acabou aprovando essa mensagem, o prefeito em exercício, Júlio Pinheiro, tá aqui, ó, no mesmo horário, jornalistas foram convidados para um café da manhã com o prefeito Júlio Pinheiro, prefeito em exercício. Ou seja, esvaziou, né, o plenário da Câmara, né? Leva um pouco para a audiência pública, deixa o povo lá, conversando, pega a imprensa, tira, leva para o café da manhã, que o povo gosta de comida e de palhaço, né? Então, bota os palhaços na audiência pública, bota a comida para outra turma, esvazia e a gente faz o que a gente bem entende. A coisa foi mais ou menos assim, né, presidente? Com certeza, acho que é consenso na cidade hoje, não são só nós três que estamos aqui falando sobre isso, que estão concordando, a cidade toda concorda, que foi tudo articulado, planejado, com o objetivo claro de esconder da população essa votação, essa lei, que estava sendo aprovada na Câmara. Não, o Edivaldo aqui do Goiabeta dizendo, não, eu acredito que já estava tudo combinado com o prefeito e com os vereadores, para que fosse votado a favor da privatização. Agora aparecem uns dizendo que não sabia. Bom, Edivaldo, isso eu não posso responder pelos meus colegas parlamentares. Eu respondo por mim, nós não sabíamos que essa mensagem tão importante para a população seria votada e seria colocada em pauta de uma maneira tão rápida e que não tivesse nenhuma discussão com relação a isso. Eu não sabia dessa mensagem e, consequentemente, é uma mensagem importante que deveria, obviamente, ser discutido amplamente através de várias audiências públicas, através de muito diálogo com a população. Até porque, Onofre, o que acontece é o seguinte, o grande questionamento é a forma como foi feito todo esse processo. Se a empresa, nós não sabemos quem vai tomar conta do sistema de abastecimento de água aqui na nossa capital. A gente não sabe quem vai ser os diretores, não passa pela Câmara Municipal, nós não sabemos se a empresa é de Cuiabá, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, se é de fora do Brasil, nós não sabemos de nada. Nós a Câmara apenas, com essa aprovação dessa lei, a Câmara apenas deu uma carta em branco para que o Executivo faça o que bem entender com relação ao saneamento básico. A Eliane diz o seguinte, olha, esse pop é ridículo, vergonhoso, o que ele fala é totalmente diferente do que ele faz. O Nelson gostaria de saber se vão mudar o quadro de funcionários da Sanecap e se vai resolver o problema de água em Cuiabá. O que acontece, em uma empresa privada assumindo o sistema, ela seleciona o quadro de funcionário que ela bem entende. Com certeza, os trabalhadores da Sanecap ficarão desempregados. Aí, se a empresa quiser contratar ou não, por conta dela. O Donizete do Carumbé diz o seguinte, a Sanecap recebeu 50 milhões do governo federal para a ETA Tijucal, e agora o dinheiro do povo vai para a iniciativa privada? É isso que eu falei, 50 milhões da ETA Tijucal, recursos de emendas parlamentares, e tem mais 240 milhões de reais do PAC 1, que estão parados na Caixa Econômica Federal, e tem projeto do PAC 2 também, podendo chegar até 700 milhões de reais em saneamento básico. Consequentemente, a preocupação nossa, eu volto a repetir, é que o Estado que assumiu o PAC 1 e o PAC 2 executem esse serviço, devolva isso à Prefeitura e a Prefeitura passe isso para a iniciativa privada. O Dário do Jardim Aroeira pergunta, olha, estamos há 5 dias sem água aqui no nosso bairro. Existe possibilidade de derrubar essa lei ainda, presidente? Com certeza. Nossa intenção é derrubá-la, seja através das manifestações, né, através do entendimento com outros setores da sociedade, buscando apoio político para que isso venha acontecer, seja dentro da própria Câmara, através de projeto proposto pelos próprios vereadores. Se isso não acontecer, os próprios funcionários da Sanecap, junto com um fórum de discussão contra a privatização do saneamento em Cuiabá, irá propor um projeto de lei que
pede o cancelamento, a anulação dessa lei que foi aprovada. Vereador Domingos Sávio, obrigado, parabéns por essa sua atitude, né, de ter votado contra um projeto como esse, e estamos sempre à disposição também para maiores informações posteriores. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar conversando com vocês, com você, Onofre e toda a sua equipe, e dizer com relação ao presidente do sindicato que seria um projeto de iniciativa popular que poderia derrubar aí essa mensagem do executivo. Aí precisaria de 5% das assinaturas do número de eleitores. Vamos entrar nessa campanha. Existente. Vamos então, lá. até aproveitar aqui o seu isso. programa, muito bem assistido, Onofre, e dizer que se chegar esse papel desse abaixo-assinado de iniciativa popular, que a população assine, que aí sim, consequentemente, teríamos uma luz no fim do túnel na tentativa de estar derrubando esse projeto do Executivo, tentando dar a concessão da Sanecap. Só em tempo de informar, eu quero dizer que tentei entrar em contato com vários vereadores, um deles, inclusive, pessoalmente, o vereador Antônio Fernandes, do PSDB, tentei localizá-los, mas não consegui. Gostaria, na verdade, que tivesse um dos vereadores, dos 13, né, que votaram aqui a favor, gostaria que um deles estivesse aqui, mas parece que estão todo mundo fugindo, né?